Puta que pariu, gata! Tô peladaço, a cortina tá aberta. Paguei rolinha. Meu amor do céu! Claro, quando eu fiz isso há 6 anos atrás, me chamaram de louco. Mas pensa num lugar gostoso de cagar, rapaz. Eu quis muito subir no Leão da Leste. Tipo, pra quê? Pra nada. Não vai mudar minha vida, eu não vou acrescentar em nada, mas eu quis muito subir ali. Eu vou ensinar. Ah, de manhã. Tuderá, lararira, lalá. Ó, me ajuda aqui rapidinho. Segura aqui dos lados que tá quente. Não, segura aqui dos lados no pano, ó, porque tá quente. Tá. Mo, aqui dos lados, segura dos lados porque tá quente. Tá bom, tá bom. Ontem eu fui no McDonald's com a minha mãe, aí... Quando? Ontem. Com quem? Só eu e minha mãe. Vocês foram aonde mesmo? No McDonald's, eu acabei de falar. É o quê? Com quem? Aonde?